Ó Deus, conduz a nossa mente para a Tua palavra, que ela possa chegar até o nosso coração com fidelidade, com integridade, ó Deus, e que possamos ser transformados por ela. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Abramos a palavra de Deus no livro de Malaquias e nós faremos a última leitura neste livro, onde temos aprendido sobre a falibilidade e a pecaminosidade do coração humano e a sublimidade do Senhor na sua aliança. O livro de Malaquias, como nós vimos, são 6 discursos do nosso Deus, discursos diretos, são discursos na primeira pessoa, numa estrutura única, quando o Senhor, Ele trata com aquele povo da mesma forma como os tribunais agiam. Havia uma denúncia, depois uma réplica, e aí então vinha a tréplica, a comprovação daquela denúncia. E é por isso que faremos a leitura agora de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 13, até capítulo 4, verso 6. E o que nós vamos ver aqui, irmãos, é algo absolutamente pertinente para nós. Porque, de fato, nós vivemos hoje, como no passado, momentos de crise na nossa fé. E essa crise, ela não acontece porque eu descreio da existência de Deus, eu não acredito que Cristo é o Salvador, que a igreja é formada pelos eleitos, não. Mas essa crise vem porque eu começo a olhar para os ímpios e ver neles uma vida mais interessante. Eu olho para os ímpios e vejo que o sistema de vida que eles levam é um sistema agradável, gostoso, interessante, fácil. E aí o meu coração começa agora a viver essa crise. Quantas vezes muitos crentes, olhando para a vida dissoluta de um ímpio, na sua sexualidade irresponsável, não sentiu inveja disto? Quantas vezes o crente, olhando para o ímpio, que sonega impostos, que não paga os seus tributos e por isso prospera muito mais, quantas vezes não sentimos inveja deles? Quantas vezes, ao olharmos toda a liberdade que eles têm, eles não têm nenhum compromisso com o Senhor, o domingo é utilizado para assistir televisão, para passear, para ir para balneários. Quantas vezes eu não olhei para isto e não senti inveja? Porque a sensação que nós temos é que eles possuem uma vida melhor do que a nossa. A vida de crente é muito chata, ela é muito presa, ela é muito radical, ela nos move a algo que é contrário àquilo que desejamos. E de fato aí está o ponto. Porque ser ímpio é ser como de fato é. A depravação total, ela nos conduz nesta caminhada de perdição. Agora, ser crente é uma luta. Paulo mesmo diz que ele fazia o que não queria, e o que queria não fazia, e ele tinha, a linguagem que Paulo utiliza, ele esmurrava o seu corpo. É um quadro muito violento, é um quadro muito difícil. Ele se esmurrava, era como se literalmente no contexto de hoje, alguém batesse a cabeça na parede com violência até sangrar. Esta é a luta da nossa natureza contra o pecado. Já pensou nisto? Você violentamente bater com a sua cabeça numa superfície rígida, fazendo-a sangrar. É isso que Paulo diz quando ele diz: esmurro o meu próprio corpo, porque se eu não cuidar, certamente eu seguirei o caminho dos ímpios. A Escritura Sagrada, ela está cheia de textos que falam sobre isso. O primeiro salmo, o primeiro hino, a primeira música
que encontramos no Saltério, no livro de músicas e hinos do povo hebreu no passado. A primeira música que eles cantavam falava sobre isto. Quando diz que nós não devemos andar, não devemos nos deter, não devemos parar na congregação escusa e imunda dos ímpios, mas nós devemos lutar para sermos como árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto. A vida de impiedade é fácil, basta apenas darmos vazão à nossa natureza. A vida com Cristo é uma luta diária, violenta, forte, dolorosa, desanimadora. Não é à toa que Cristo, ao falar sobre o caminho do crente, usando a metáfora da porta, ele diz assim: a porta de entrada para o crente é estreita, é difícil, é luta todo dia. E por vezes nessa luta, que machuca, que dói, que lacera, olhamos para o outro lado e vemos os ímpios cevados, gordos, alegres, livres. E isso muitas vezes pode ser um problema para nós. E é exatamente isso que Malaquias vai falar hoje. Vai mostrar este problema, este dilema que nós vivemos. E sim, nós vivemos este dilema. Isso é algo que pertence a nós, porque não há nenhum ser humano, excetuando a Cristo, que tenha a natureza purificada. O problema é que às vezes esta sensação, ela nos leva a uma situação mais profunda de afronta a Cristo. Leiamos então Malaquias capítulo 3, a partir do verso 13 até o final. Diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Irmãos, esse texto aqui de Malaquias é o sexto e último discurso que ele traz do Senhor Deus para a igreja. E aqui nós encontramos uma conexão muito íntima com o capítulo 2, a partir do verso 17. E de fato, nesse ponto, nós vamos compreender no terceiro discurso o paralelo que existe entre o crente e aquele que é ímpio. E nós vamos ver o que Deus fala acerca dos ímpios e o que Deus fala acerca do crente. Então, nós temos uma fala do Senhor que mostra a vida do ímpio e a vida do crente, e isso está obviamente intercalado pelo roubo dos dízimos e das ofertas, e o Senhor Deus vai desmascarar aquele povo, sim, porque há algo mais aterrorizador, há algo que é profundamente temerário, há algo que deve nos fazer tremer, porque tudo isto que o Senhor Deus está falando, Ele não está falando com os gentios, com os ímpios, com aqueles que desconheciam ao Senhor Deus. Ele está falando isso de gente que frequenta culto, Ele está falando isso de gente que canta, Ele está falando isso de gente que é membro de igreja, Ele está falando isso de gente que exerce trabalhos ministeriais dentro do reino de Deus. Ele está falando de gente que se coloca como crente, como servo de Deus. Essa mensagem não é para o mundo, essa mensagem é para a igreja. É isso que o Senhor Deus está fazendo aqui. É por isso que idosos, adultos, jovens, adolescentes, crianças, devem estar atentas ao que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Nós encontramos aqui o Senhor Deus encerrando as suas queixas. Deus está se queixando da igreja. O Senhor Deus está reclamando de maneira santa da forma como aquela igreja vivia. E aí então ele encerra os seus discursos estabelecendo um contraste entre o ímpio e entre o crente. Vemos aqui expostos o ímpio e o justo, o depravado e o piedoso. Ambos frequentam igreja, ambos são membros da igreja, ambos exercem o sacerdócio, ambos são levitas, ambos estão dirigindo a música nos cultos, ambos realizam tudo em igual, mas o Senhor Deus olha para dentro da igreja e vai fazer a distinção entre o ímpio e o justo, entre o depravado e o piedoso. Por isso que é importante ressaltar que a fala do Senhor com relação a esses ímpios são os mesmos que ofereciam sacrifícios no culto, mas que levavam animais aleijados, cegos. Eram aqueles que diziam que o mal pelo bem é a mesma coisa diante do Senhor. É aqueles que com as suas atitudes diziam: Deus nunca vai sancionar o seu juízo. Essa história de juízo é história para pastor, é história para igreja. Eu mesmo tenho levado uma vida meio lá, meio cá e nada tem acontecido comigo. Estas são as pessoas. E aí o Senhor Deus vai mostrar que vale a pena sofrer pela causa de Cristo. Ele vai mostrar que vale a pena lutar contra a corrente mundana. Ele vai mostrar que gente que reclama da igreja, gente que reclama do culto, precisa se converter. Porque nós, de fato, somos povo de Deus. E como povo de Deus, nós temos amor por Cristo Jesus. E tudo o que fazemos é para Ele. Gente que frequenta a igreja, que vive reclamando de tudo, é porque elas são arrogantes e egoístas, elas só pensam nelas mesmas. O culto está muito longo, eu fico cansado. Não cantaram mais aquelas músicas, eu gosto tanto. A pregação é muito dura. Eu gostaria de ter uma coisa mais leve. Tudo diz respeito à sua arrogância. Mas quando nós amamos ao Senhor, quando nós amamos a Cristo, nós fazemos tudo com alegria,
seja numa igreja com 1000 crentes adorando ao Senhor, seja debaixo de uma árvore num dia quente, ali com 6 pessoas cultuando a Cristo, o coração é o mesmo diante do Senhor. E de que maneira o Senhor aqui, por voz de Malaquias, vai fazer esse contraste entre o ímpio e o justo? Aqui o Senhor Deus vai mostrar 3 ambientes, isso é que é interessante. São 3 ambientes onde nós vamos encontrar esse contraste. O primeiro ambiente é o dia a dia, é o nosso cotidiano, é na segunda-feira quando nós acordamos, vamos para o trabalho, voltamos para almoçar, descansamos um pouco e seguimos na terça, na quarta, na quinta, à noite saímos, vamos jantar, vamos nos divertir. É nesse contexto que nós encontramos o primeiro ambiente, é o ambiente do dia a dia, do meu cotidiano, da vida que levo. O segundo ambiente que o Senhor Deus coloca não é o presente do cotidiano, mas aí sim o futuro escatológico do dia do juízo do Senhor. E o terceiro ambiente que nós encontramos aqui é a decisão que o justo e o ímpio devem tomar diante do conselho do Senhor. Então, primeiro, o dia a dia. Segundo, o dia do juízo. Terceiro, o que fazer disso? O justo e o ímpio. Então vamos ver agora o ímpio e o justo no cotidiano. Isso está do verso 13 ao verso 18. E nós temos a descrição desse ímpio no cotidiano, que vai a partir do verso 13 até o verso número 15, quando nós encontramos o Senhor dizendo: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. A expressão dura aqui significa dizer arrogância, dura aqui significa dizer insolência, pretensiosidade, falta de temor, falta de amor. É isto. São palavras desrespeitosas que eles lançam diante do Senhor. Eles não temem a Deus, frequentam igreja. Eles não amam ao Senhor, ofereciam sacrifícios. Eles não se importavam com a vontade de Deus, mas cantavam no culto. Eram pessoas que eram diante do Senhor, pessoas sem nenhum temor. Elas não temiam a Deus. Elas poderiam temer outras coisas, menos o Senhor. O Senhor Deus, eles criam no Senhor, conheciam as suas promessas, sabiam da sua aliança, liam a palavra, pelo menos uma vez por semana no culto, mas eles não temiam a Deus. E eles então tinham essa atitude arrogante, e nós vamos aprender que o ímpio é assim, por mais que ele frequente igreja, o ímpio ele sempre é arrogante diante do Senhor. O ímpio, ele sempre afronta em tudo o que faz ao Senhor Deus. Ele leva o Senhor não só ao sofrimento, mas leva o Senhor Deus à ira, à cólera, por conta do seu pecado. E aí então, no verso 14, esse ímpio, frequentador de igreja, ele torna inútil a piedade sublime que deveria viver. Isso está no verso 14. Eles diziam: é muito radical, é muita regrinha, é muita chatice. Era exatamente isso que eles diziam. E não somente isto, mas eles diziam que ter essa vida cheia de regrinhas, na visão deles, na ironia deles, essa vida cheia de leis, cheia de coisinhas para se fazer, eram absolutamente inúteis. Eles diziam que a piedade sublime era algo inútil na vida da pessoa. Dizem-nos assim no verso 14: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Então o que eles estão dizendo é: servir a Deus é inútil, não tem valor nenhum, não me enriquece, não estabelece glória para mim, não faz eu ter uma vida legal, uma vida livre, uma vida confortável. Por isso, servir a Deus é inútil. Ser servo de Deus só traz prejuízo para a minha vida, é o que eles estão dizendo.
E eles, ao mesmo tempo, dizem: não vale a pena guardar os preceitos do Senhor, e não vale a pena chorar. A expressão aqui é luto. Essa expressão ela é muito difícil traduzir, difícil compreensão, mas certamente, ou possivelmente, aqui o profeta está dizendo: quando nós choramos pelo nosso pecado, isso de nada nos aproveita. Essa história de você buscar arrependimento, de você chorar, para com isso. Isso não nos leva a nada. Nós precisamos ter uma vida mais light, mais tranquila. Essa história de semanalmente a gente ouvir falar contra pecado, isso não nos leva a nada, isso é inútil. Isso simplesmente mostra a inutilidade. E por que eles estão pensando dessa forma? Por que estes depravados dentro da igreja, estes ímpios, imundos, dentro da igreja estão dizendo isto? Por que eles falam que a piedade ela não tem utilidade nenhuma e que servir a Deus é também absolutamente inútil? Por que esses vermes dentro da igreja dizem isto? Porque o que eles queriam era viver exatamente aquilo que Deus condena. Conforme o primeiro discurso, eles reclamavam, acusando a Deus, dizendo que Deus não os amava. Como no segundo discurso do Senhor, quando cultuar a Deus deveria ser conforme o coração deles. Eu vou para o culto para me divertir, eu vou para o culto para me sentir bem. Eu tenho que satisfazer os desejos do meu coração, na pregação, na liturgia, na música e em tudo o que acontece. No terceiro discurso, eles queriam viver os desejos pecaminosos no matrimônio. Os solteiros queriam casar com pessoas ímpias, ou mesmo os casados se separavam para casar com pessoas ímpias, porque os ímpios eram mais interessantes, eram mais bonitos fisicamente, eram mais ricos, então eles queriam viver dessa forma. De acordo com o quarto discurso, eles queriam continuar oprimindo aos necessitados, eles queriam continuar oprimindo seus empregados, oprimindo a viúva, oprimindo o órfão. Aqueles que dependiam deles, com o trabalho para receber um salário, não importa, eu vou arrancar até o couro de você, não me importa, se quiser isso, se não quiser, pode seguir, porque a fila anda. Eles queriam viver dessa forma, eles não tinham no seu coração a visão do alto, em olhar para essas pessoas, como por exemplo, a minha e a sua empregada doméstica, que é uma pessoa pobre, uma pessoa que passa necessidade, mas eu não quero nem saber, eu vivo o capitalismo. Capitalismo é isto, gostou, gostou, não gostou, vai embora. Eles queriam viver dessa forma. E no quinto discurso, eles queriam continuar roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Não dizimavam do bruto, se recusavam a ofertar, enganando ao Senhor. É isso. É isso. Por isso eles dizem, servir a Deus é inútil. De fato, olhar para essa atitude de luto, de você sofrer por causa disso, não leva a nada. Bom mesmo é continuar reclamando, dizendo que o Senhor não nos ama, cultuar do jeito que nós queremos, viver os nossos desejos mais profundos na área do matrimônio, continuar oprimindo mesmo, pagando pouco, pagando miséria às pessoas, não sendo sensível ao estrangeiro, não sendo sensível a famílias de imigrantes que passam nele. Não quero nem saber disso, é vida que segue. E roubar ao Senhor nos dízimos. Por isso eles vão dizer, servir a Deus não nos leva a nada. E aí quando eles têm esse argumento, eles também revelam diante do Senhor a inveja que eles têm dos ímpios. Isso está no verso 15, diz assim: ora, pois, nós reputamos por felizes quem? Os crentes. São bem-aventurados os servos do Senhor, os que sofrem e padecem neste mundo por servir a Cristo? Não, eles reputam por felizes os soberbos,
Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Que vida maravilhosa é esta! Que vida boa é esta! E é claro que aqui nós encontramos o que a palavra de Deus nos traz no Salmo número 73. Porque de fato esta é a crise que enfrentamos. Irmãos, nós passamos por esse tipo de crise. Eu passo várias vezes na minha vida por esse tipo de crise. Pastor, sim. O Salmo 73, do verso 2 ao verso 14, diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Esta é a crise que nós encontramos aqui. Esse é o contexto do Senhor Deus falando àquele povo. Porque certamente podemos encontrar até mesmo crentes que estão tentando levar uma vida fiel ao Senhor, mas começam a ouvir esses discursos: é inútil servir a Deus. Para com isso, rapaz, isso é muita radicalidade. O pregador não é o dono da verdade, não. Ele pensa assim: cara, eu tenho um vídeo no YouTube que é uma maravilha. O título do canal é Você é Poderoso. Você vai ter asas para voar. Você vai ter sabor de mel na sua boca, você vai enriquecer, você vai prosperar. É pastor, é a mesma coisa. Ele não é pastor, o outro também é pastor, é tudo a mesma coisa. Vamos ouvir. E essas pessoas começam agora a declinar para este tipo, em direção a esse tipo de discurso. Porque qual é o desejo destes que olham para os ímpios e sentem inveja? Sim, irmãos, eu já senti inveja de ímpio. Eu estou falando eu, Alfredo. Eu já senti inveja dos ímpios, da forma como eles vivem livres e nada acontece. Nesse sentido, aquelas pessoas buscavam aquilo que um coração ímpio procura com toda ferocidade. Eles diziam que a soberba traz felicidade. Eu mereço ser feliz. Já ouviu essa frase? Eu mereço ser feliz. A impiedade trazia prosperidade. Já ouviu isso? Rapaz, para você crescer nos seus negócios, você tem que ter... Rapaz, não dá. Desse jeito aí você quebra. É só um pouquinho. Não vai roubar, né? Então você é pego e vai preso. Mas, não, ali... as falcatruas pequenininhas, cara, isso aí já faz parte da vida. E a insolência, tentar a Deus, traz a impunidade. Pessoas que pecam e contrariam a lei do Senhor e dizem: está tudo bem, estou impune, Deus nada fará comigo. Felicidade, prosperidade e impunidade é aquilo que os ímpios vivem
E que agora, essas pessoas que frequentam a igreja, tanto os próprios ímpios, como os próprios crentes que estão sendo tentados a este tipo de vida, pensam e são confrontados. É interessante que os conceitos que nós temos hoje na sociedade, como são absorvidos pela igreja. Eu não estou me referindo ao feminismo, à ideologia de gênero, eu não estou falando disso não. Isso também tem entrado nas igrejas. Mas eu estou falando de coisas sutis. Por exemplo, se eu perguntasse para que você respondesse agora para mim, se eu perguntasse qual é o teu conceito de vida livre, o que você me responderia? É interessante que, para o Evangelho, e isso perdurou até o final da Idade Média, liberdade era igual, pense aí, liberdade igual a virtude. Então, liberdade é eu lutar contra o pecado. Liberdade é eu ter vida santa. Ser livre é exaltar o nome majestoso de Cristo. Esse era o conceito de liberdade até o final da Idade Média. E aí entrou o liberalismo. E o liberalismo, sabe o que foi que ele disse? Sabe o que o liberalismo diz? Seja livre, meu amigo, dê asas à sua imaginação, faça o que lhe vem na telha. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, ninguém tem que se meter com você. Ninguém tem o direito de falar qualquer coisa. O negócio é ganhar dinheiro e ter vida livre. Portanto, aquela liberdade da virtude se torna a liberdade da libertinagem. E essas pessoas agora acreditam que ser livre é agir desta forma. Mas, meus amados, estes justos que estavam sendo tentados pelos outros membros da igreja a abraçarem a impiedade, o Senhor Deus traz para ele a lembrança do que é ser um crente, do que é ser um fiel, do que é ser uma pessoa que sofre todos os dias, levando chicotada do mundo, para servir a Deus. É por isso que no Salmo 73, que eu li do verso 2 até o verso 14, agora eu vou ler a sequência do verso 15 até o final. Aquele mesmo Salmo, ele diz assim: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, até que entrei no culto solene, vendo o teu povo adorando, vendo o teu povo exaltando, ouvindo a tua palavra, oferecendo sacrifícios. É esse o contexto. Aí nesse momento o salmista diz: e atinei com o fim destes ímpios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Sim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis a todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. É por isso que Salomão nos alerta dizendo: não tenha no teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, preservarás todo dia. Provérbios 23:17, e ele diz em 24:1, não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles.
Esta visão dos ímpios, ela é embotada por um coração duro e um coração sem Deus. Porque não há prazer maior do que viver nessa terra e sofrer pela causa de Cristo. Senhor, eu estou sofrendo, porque eu não sou ladrão, porque eu não sou um facínora, porque eu não sou um depravado, porque eu não negocio com o pecado, por isso eu estou sofrendo. Mas Senhor, que privilégio, porque mesmo vivendo desta forma aflita, mesmo olhando para os ímpios e olhando para mim e vendo o meu sofrimento nessa terra, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és aquele que me ama profundamente, Tu és aquele que se interessa por mim. É exatamente isso. Embora fosse tentador vivenciar os versos anteriores, o temor do Senhor era mais forte. É isso que nós vamos encontrar aqui na Escritura Sagrada. No verso 16: então os que temiam ao Senhor, os que tinham temor do Senhor, pecadores, lutadores, sofredores, por vezes escorregando um pouco, mas temiam ao Senhor, e eles falavam entre si, e diziam: o Senhor está atento e nos ouve. E diante do Senhor há um memorial, ou seja, há um livro que está sendo escrito diante dele. E nesse livro contém aqueles que temem ao Senhor, para que se lembre do seu nome. É como se alguém pegasse pelo colarinho e dissesse: acorda, rapaz, o que você está pensando? Onde você quer estar? Você quer estar no regaço do Senhor Deus, como um filho querido sendo protegido? Ou você quer estar distante do Senhor, como alvo da sua ira, sem ninguém para proteger? Porque nós encontramos aquele texto que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se nós invertermos, a verdade também aparece: se Deus é contra nós, quem será por nós? O demônio? O mundo? O governo? Os prazeres? Nada. E não somente isto, mas nós devemos nos alegrar diante do Senhor. Aqui nos diz que há um livro sendo escrito, um livro de memórias. A ideia é o Senhor assentado no trono, Cristo assentado no trono, e servos ali escrevendo. Olha, aqui eu estou escrevendo sobre o Alfredo, e mostrando toda a sua vida e toda a sua luta. Aqui nos traz a ideia de que o Senhor não se esquece de nós. Por mais que nos sintamos em momentos da vida abandonados pelo Senhor, Ele não esquece. Ele sabe o que estamos passando, Ele sabe da nossa aflição, Ele sabe do nosso sofrimento, e Ele se importa com isto, porque Ele é Pai. Isto se reflete naquilo que está em Hebreus capítulo 6, do verso 9 ao verso 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, preste atenção. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Aleluia por isto. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes no passado e ainda servis no presente aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. O que o Senhor Deus está dizendo aqui é que aqueles ímpios que pareciam ter uma vida tão ruim, tão pobre, tão perseguida, e que deveriam invejar os ímpios, eles estavam como uma propriedade especial do nosso Deus. No verso 17, eles, diz o Senhor, serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis, como um homem poupa a seu filho que o serve. Quando o Senhor aqui fala, quando nós encontramos aqui na tradução, eles serão para mim
particular tesouro. O original está dizendo simplesmente: eles são minha propriedade. Como está lá em Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, disse o Senhor a Moisés. E por boca de Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva. O Senhor Deus olha para você e diz: tu és meu, tu és meu, tu és meu filho, tu és o meu tesouro, tu és aquele a quem escolhi antes da fundação do mundo para amar, e eu vou te amar até o fim. E Pedro encerra mostrando o nosso caráter quando ele diz: somos tudo isto a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos propriedade do Senhor. E aqui há dois pontos que começam a revelar quem está por trás de tudo isto. Porque quando o Senhor Deus, por boca de Malaquias, diz que nós somos propriedade do Senhor, uma propriedade adquirida, especial, nós percebemos que somos isto em alguém. Deus não faz isso diretamente conosco, porque ainda somos pecadores, porque ainda afrontamos ao Senhor de vez em quando. Mas o Senhor, quando olha para mim, imagine isto, irmãos, quando Deus Pai olha para mim, esse caco velho, essa vida que peca, Ele vê o seu Filho amado. Quando Deus diz: vou olhar para o Alfredo, Cristo diz: ele está em mim, meu Pai, olhe para mim, olhe para mim. E Deus abre um sorriso largo e nos abençoa, em Cristo Jesus. Por isso ele diz: vocês serão tratados como filhos obedientes, como meus filhinhos. Ele disse: eu vou protegê-los. Vocês são protegidos por mim, são meus filhos. E é claro que esta filiação não está em outro senão no Filho amado do Senhor, Cristo Jesus, porque fomos adotados em Cristo Jesus. Quando o Senhor Deus, por boca de Malaquias, fala que somos propriedade do Senhor e somos filhos do Senhor, é Cristo. Quanto você acha que Deus Pai ama a Cristo? Pois é esse amor que é derramado sobre nós por causa do Filho, que voluntariamente disse: Pai, Ele é nosso, Ele é meu, porque o Senhor me deu. E o Pai nos abençoa. É por isso que Malaquias ele vai mostrar aqui não só o cotidiano, até agora estamos falando do dia a dia, mas ele também agora lança o seu olhar para o futuro, e ele vai trazer aqui o ímpio e o justo no tribunal supremo de Cristo, o supremo juiz do universo. Sim, porque você e eu, que por vezes temos vida difícil nessa terra, estaremos no tribunal de Cristo. E eles, que têm vida fácil, vida tranquila, vivem engordando, enriquecendo, eles também um dia estarão diante do tribunal de Cristo. E aqui nós temos a pessoa de Cristo, descrita em Mateus capítulo 3, versos 11 e 12, quando João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Veja só o que diz agora João: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
a sua palha tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, batismo com o Espírito Santo, mas queimará a palha em fogo inextinguível, batismo com fogo. Cristo é o juiz supremo. É por isso que o ímpio há de enfrentar a ira do Cordeiro. E lá em Apocalipse, o texto nos diz que eles tentarão se esconder debaixo das rochas, das árvores, dos lugares, dizendo: livra-nos da ira do Cordeiro. E o Cordeiro santo e justo, com os seus olhos avermelhados de ira, cólera e ódio, se lançará sobre eles para despedaçá-los e destruí-los. Eu estou falando dos ímpios. É isso que diz a palavra do Senhor. E é isso que nós encontramos quando no verso 18 o Senhor Deus alerta os seus filhos, dizendo: então, meus filhos, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí no verso 1 do capítulo 4 ele diz: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, como a palha. O dia que vem os abrasará, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, não ficará nenhuma memória desses pérfidos, desses depravados, nada ficará, porque não valem nada, são depravados, e o ser humano no seu pecado não vale nada diante do Cordeiro. Nada, é lixo, é escória, é estrume. Estes ímpios, onde muitos olham para eles e dizem: nossa, que inveja, não valem nada, e se não se renderem aos pés de Cristo, para viver uma vida de intimidade com o Senhor, enfrentarão a fornalha da ira do Cordeiro, enfrentarão a ira do Senhor. Aqui nos diz que eles serão lançados como palha na fornalha, no fogo ardente, porque são palha que o vento dispersa. O Salmo número 1 diz que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros, forte, frondosa, como uma mangueira, robusta, recebendo água e frutificando. O ímpio é como palha que o vento leva, e depois este vento, por ordem de Cristo, os trará todos à sua presença, e serão queimados, e serão transformados em cinza. Não sobrará nada, nem raiz, nem ramo, mas o justo, diante do mesmo Cordeiro, terá a bênção do Senhor. Verso 2 diz: mas para vós outros, meus filhinhos, meus queridos, meus servos, pequeninos servos, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O que a palavra de Deus está dizendo é que aqui, aqueles que temem ao Senhor, porque de fato, irmãos, por conta da nossa natureza pecaminosa, como é difícil às vezes temer ao Senhor, mas Ele nos diz que surgirá na nossa vida o sol da justiça, com as suas asas de salvação. Se nós sabemos que o juiz é o Cordeiro, é Cristo, aquele que há de perseguir como um predador para destruir os ímpios, esse mesmo Cristo agora se volta para nós, mas dessa forma, com os olhos avermelhados de ódio, com desejo de destruição? Não, Ele se volta para nós como o sol da salvação, com o sorriso nos lábios, com o doce, suave convite, dizendo: venham a mim, meus filhos, venham, o reino é de vocês, tudo é de vocês. É por isso que Zacarias, inspirado pelo Senhor, quando ele canta acerca do seu filho, João Batista, ele diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus,
pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O que Zacarias está dizendo aqui é que o Senhor Deus é como a aurora, é como o nascer do sol. Para o ímpio é como o crepúsculo, é como o pôr do sol antecipando as trevas. Para nós é o surgimento do sol que nos salva. A imagem é que quando nós estivermos diante do Cordeiro, e quem sabe alguns ali temendo, vendo aquela cena horrível dos ímpios serem despedaçados, e os ímpios gritando de dor, de flagelo, de humilhação, de desespero, porque agora passarão toda a eternidade curtindo no seu corpo a ira, e quando nós olharmos, e quando o Cordeiro se volta para nós, nós nos encolhemos, e ele diz: não, meu filho, não se encolha, venha a mim, eu sou o sol da liberdade, o sol da justiça, o sol da salvação, venha me abraçar, vamos viver por toda a eternidade com o nosso Deus e Pai. Quando Zacarias fala aqui, no grego não tem a palavra sol, mas tem a palavra raiar, tem a palavra aurora, tem a palavra nascer do sol, que aponta para o sol da justiça. Cristo é a nossa salvação, Cristo é o nosso sol. Lá não precisaremos temer mais ao Senhor, no sentido de que o seu juízo está por todos os lugares. Não, porque agora estaremos debaixo com toda a contundência deste sol que já nos ilumina hoje. O Senhor tem preparado para nós aquilo que a nossa mente não pode imaginar. É como aquela pessoa que está andando a pé numa estrada cheia de espinhos, e alguém diz assim: rapaz, tenta viver tua vida por aqui mesmo. Ele diz: de jeito nenhum, estou voltando para casa, estou voltando para o seio da minha família, estou voltando para a alegria do meu lar. Isso aqui é passageiro, o meu alvo é estar com o Senhor. É por isso que encontramos o resultado da obra de Cristo, quando no verso 3 do capítulo 4 ele diz: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Sim, os arrogantes serão como cinza, naquele dia prepararei, diz o Senhor. Estes que hoje às vezes levam o seu coração a titubear, levam o seu coração a fraquejar. Sim, todos nós passamos por isto. Eles serão cinzas debaixo dos nossos pés, porque são cinzas debaixo dos pés de Cristo, e em Cristo nós os pisaremos. O que você prefere, irmão, para a sua vida? O que você quer da sua vida? Eu quero estar disposto a sofrer por Cristo e viver nele, tendo o seu abraço, o seu carinho e o seu amor. Este é o ímpio e o justo no tribunal do Cordeiro. Já vimos no cotidiano, vimos agora no tribunal, e agora vem o ímpio e o justo quanto à decisão que deve tomar diante desta verdade. Está aqui nos versos 4, 5 e 6. O que o ímpio deve decidir e o que o justo deve decidir sobre a sua vida? Diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nesses dois textos, onde nós encontramos Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, temos, portanto, toda a escritura sagrada da época de Malaquias, porque hoje podemos dizer, é a lei, os profetas e os apóstolos, essas são as escrituras para nós, mas naquela época estamos no Velho Testamento, na velha dispensação, no velho momento, e encontramos aqui o Senhor mostrando
as Escrituras Sagradas e mostrando de que maneira devemos lidar com ela. Primeiro, é óbvio, o Senhor fala aos justos, e diante desta bênção, dessa proteção, desse carinho, em meio aos beijos e abraços do Senhor para conosco, seus filhos queridos, Ele diz: filhos, verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, para toda a igreja do Senhor, a saber, estatutos e juízos. Ele diz: lembra, filho, quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, e ele recebeu a lei e trouxe, e ele disse, amando da minha palavra, que se vocês obedecessem, vocês de fato seriam minha propriedade. É isto: Senhor, eu cumprir a lei, não há como cumprir a lei. É verdade, mas você cumpre a lei em Cristo. Cristo não cumpriu toda a lei. Em Cristo nós cumprimos a lei, porque a salvação vem pela passividade de Cristo, quando Ele se entrega na cruz do Calvário, mas a salvação também vem pela atividade de Cristo, quando Ele cumpre a lei. Então eu tenho a paga do pecado, que é a morte, e eu tenho o cumprimento da lei, que me leva para a salvação em Cristo. Portanto, em outras palavras, o que o texto está dizendo aqui para nós hoje é: permaneça em Cristo. Permaneça nele. Somos pecadores. Há momentos difíceis na vida, e há momentos em que caímos em pecado, mas como diz João, devemos confessar o nosso pecado, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, e devemos seguir tranquilos com Cristo, porque estar com Cristo é estar em paz com Deus, em paz com os irmãos e em paz comigo mesmo. É estar com Cristo. Então, qual é a decisão do justo aqui? Filho, lembre-se da lei que está inserida no pacto, na aliança da graça, que eu sancionei lá no Monte Sinai, lá no Monte Horebe. Faça isto, siga e seja feliz com Cristo. E quanto aos ímpios, não há outra coisa a dizer, senão que eles devem se converter. Veja que no Monte Sinai, no Monte Horebe, Moisés estava lá e trouxe a lei do pacto e da aliança para seus filhos, e nós somos filhos dele e cumprimos a lei em Cristo Jesus. Quanto aos ímpios, o Senhor não fala de Moisés, mas o Senhor fala de um profeta que foi para o Monte Horebe, que foi para o Monte Sinai. Elias. Moisés se encontrou com Cristo no Monte Sinai, que com seu próprio dedo escreveu nas tábuas. Elias se encontrou com Cristo no mesmo monte para refazer e para que ele tivesse atitudes, inclusive com os ímpios. Deus dizendo, o próprio Cristo dizendo: matarei aqueles que não se renderem a mim. Elias, volta, a justiça se cumpre. E é por isso que nós encontramos aqui o ímpio, e o ímpio, ele deve olhar para a segunda vinda do Senhor. Porque olha só como ele diz aqui: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ó ímpio, abra os seus olhos e corações pela obra do Espírito. Olhe para frente, o que te aguarda é terror, trevas, sofrimento. Mas entre você aqui e este dia, Elias veio. Elias veio abrir o caminho do Senhor. Portanto, trata-se aqui do ministério de João Batista. O que Malaquias está falando aqui, aliás, o Senhor Deus falando por boca de Malaquias é: o meu filho amado virá uma segunda vez, mas há uma primeira. Antes de olhar a segunda vinda, olhe para a primeira, de salvação, de graça, de amor e de misericórdia. Ímpio, pare de viver essa vida. Renda-se ao Senhor e seja feliz verdadeiramente. É por isso que o texto de Malaquias, ele termina com uma palavra muito difícil. Já prestou atenção nisso? No hebraico também está assim: para que eu não venha e fira a terra com... Qual é a última palavrinha do livro de Malaquias do Velho Testamento? Venha com maldição.
Quem nos livra da maldição é Cristo. Em outras palavras, ímpio, olhe para Cristo e viva a salvação. Quem está sendo citado aqui? Moisés e Elias. Lembra do Monte da Transfiguração? Cristo no centro, o Senhor, ladeado por dois servos, irmãos nossos, Elias e Moisés, porque Elias e Moisés fizeram assim. É Ele. É Ele. Se você cumpre a lei, é nele, diz Moisés. E se você quiser ter uma vida ditosa de felicidade, ainda que sofra nessa vida, é Ele. É Cristo. Então é Cristo para o justo, vivendo essa piedade. É Cristo para o ímpio, esta salvação. Ah, irmãos, o que dizer desse contraste? E o que dizer dos desejos do nosso coração? Quero trazer aqui algumas aplicações rápidas para nós. Primeiro, irmãos, cuidado com a inveja da vida dos ímpios, a felicidade deles, a prosperidade dele, a impunidade. Somos tentados a isso, sim, é uma tentação. Ela existe. Mas que tratemos isto com seriedade. E ao percebermos que façamos como o autor do Salmo 73, eu entrei no santuário, eu entrei no culto, vi a igreja reunida, o culto que aponta para o fim de tudo, caí em mim e vi como eu estava sendo tolo. Por isso, talvez você passe no futuro sentindo inveja dos ímpios, mas apegue-se a Cristo, certamente Ele que o recebeu há de auxiliar. Em segundo lugar, lembre-se do final desses ímpios, ainda que tenham frequentado igreja. Você está vendo gente que se diz crente aqui no nosso meio, não sei, mas que está ali com você. Pai, não é assim não, nessa vida não. Eu vou sair dessa igreja, porque não, nessa eu vou para outra melhor, uma outra que fale uma coisa mais suave, que cuide de mim, da minha família. Você já ouviu isto? Meus irmãos, se estas pessoas forem ímpias, lembre-se do final que elas terão, ainda que frequentando igreja. Sabia que muitos naquele dia ouvirão de Cristo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, e eles vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres, em teu nome nós pregamos, em teu nome eu toquei instrumento, em teu nome eu dirigi liturgia, em teu nome eu pastoreei. Apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Por isso, meu irmão, fuja desse tipo, desta laia de gente, fuja, não se junte com elas. Fuja delas. Aproxime-se daqueles que são verdadeiramente piedosos e que nos ajudarão nesta luta. É claro que, em terceiro lugar, a vida do crente nesse mundo é dura. Meu irmão, minha irmã, eu sei que sua vida está dura, eu sei que está difícil, mas Cristo está contigo. E Ele sabe do seu choro, da sua dor, dos desesperos momentâneos. É crente, até pastor fica assim, desesperado em alguns momentos. Cristo está ali afagando sua cabeça e dizendo: firme, filho, firme, sigamos a jornada. A gente precisa lembrar, irmãos, do futuro glorioso que nos aguarda, tirar um pouco os olhos desse mundo vil, traiçoeiro, e olhar para o futuro em Cristo. É nesse ponto que os justos devem desenvolver a sua piedade, e é nesse contexto que os ímpios devem se converter do seu mau caminho. Crentes, permaneçam em Jesus, permaneçam em Cristo. Ímpio, se você está aqui no nosso meio nessa noite, volte-se para Cristo.
Converta-se antes que seja tarde demais. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por esse contraste trazido nas Escrituras sagradas. Pedimos para que o Senhor nos ajude neste processo e que, de fato, tenhamos a alegria de viver com o Senhor, ainda que soframos. É por isso, meu Pai, que o Evangelho é loucura, é doideira. Nós somos felizes ainda que em sofrimento, porque é por causa de Cristo. Sofremos por causa da nossa luta pela honestidade, probidade, piedade. E aí temos perseguição, situações difíceis, mas nos alegramos. Os ímpios olham para nós e nos chamam de loucos. O Senhor olha para nós e nos chama de filhos queridos. Ah, Senhor, obrigado pela obra de Jesus, pela obra do nosso Cristo, do nosso Cordeiro. E a minha oração sincera, muito sincera, é que aqueles que ouvem esta mensagem do Senhor, de Cristo, por meio de Malaquias, se convertam dos seus maus caminhos e se voltem para o Senhor. Que aquela última palavra, maldição, não os alcance, porque entre esta maldição e a ira do Senhor está Cristo, que nos protege. Faz isto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui agora o conselho, por favor, todo o conselho, todos os presbíteros presentes, por favor, que se coloquem aqui à frente. Quero chamar o Davi e quero chamar também o João Rafael e a Dâmaris, com o Carlos, o Renner e a Aline, com o Igor, Liz Batista, que agora vindo junto com seus pais, Gideon,